Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos para esse tempo juntos. A principal presença é a presença do nosso Deus, mas é muito bom a gente se encontrar, apesar do distanciamento social e ainda algumas restrições. Bem rapidinho, um significado simples e objetivo do culto. O culto é uma pausa que a gente faz na nossa vida com Deus, para a gente ouvi-lo falar, para a gente se encontrar com os irmãos, compartilhar problemas, crescer espiritualmente, edificar uns aos outros. Mas a nossa vida com Deus ela é contínua, né? Mas de vez em quando é bom a gente fazer uma pausa, se encontrar com mais gente, trocar umas figurinhas, crescer na fé, alimentar a nossa fé, ouvir uma orientação e depois a gente segue caminhada. O culto é isso. É uma pausa que a gente faz para adorar a Deus, louvar a Deus, buscar a sua presença e a sua orientação, além de desfrutar da presença de Deus e dos irmãos. Então que você seja bem-vindo nessa noite, para desfrutar então da presença de Deus, da presença dos irmãos, e ter um tempo para falar com Deus e ouvir Deus falar com você e com cada um de nós. Nós damos as boas-vindas também para quem nos acompanha pelas redes sociais, e eu convido você para nós então adorarmos ao nosso Deus. Vamos orar? Feche os teus olhos, vamos conversar com Deus. Senhor, ser presente aqui no nosso meio, Pai. Ser presente aqui no nosso culto. Recebe a nossa adoração, Pai. Tu és um Deus bondoso, um Deus de misericórdia, um Deus que não poupou esforços para nos resgatar, para nos tirar das trevas, para nos libertar do pecado e da morte. Louvado seja o teu nome, Pai. E nós queremos mais uma vez engrandecer o teu nome, mais uma vez dizer que o Senhor é o nosso Deus e reconhecer, Pai, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós todos os dias, Pai. Não são poucas, são muitas, e queremos então entregar ao Senhor o nosso louvor, mas também queremos entregar a nossa vida diante do teu altar, Pai, para servir ao Senhor aonde estivermos, para sermos luz, sal, para abençoarmos vidas, para que o teu reino possa então prosperar nessa terra, Pai. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para te buscar, por isso recebe o nosso louvor, a nossa adoração, que vamos fazer em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu convido a equipe musical para vir à frente, nos conduzir ao momento de cânticos. Boa noite, irmãos. É uma satisfação muito grande poder estar na nossa casa de oração e podermos louvar ao nosso Deus, ouvir um pouco mais da palavra de Deus por intermédio dos nossos pastores. Isso é um privilégio que nós temos que dar valor. Nós fomos cerceados de muita coisa durante este ano, mas mesmo assim Deus cuidou, Deus abençoou e Deus ele tem provido o seu amor constantemente, independente dos nossos problemas e das nossas aflições. E eu acho que pensando nisso e neste momento propício do Natal, né, Jesus ele veio a esse mundo para sofrer e morreu morte de cruz por nós. Nós devemos, mesmo tendo alguns problemas, lembrar de agradecer a Deus, lembrar deste feito de Jesus por nossas vidas, dessa demonstração tão grande de amor. E eu acho que é muito gostoso quando a gente pode orar, pode adorar a Deus e sempre com isso em mente, que foi por Ele que nós podemos hoje ter uma nova oportunidade de salvação, uma nova forma, um novo link de contato com Deus que nós, seres humanos, tínhamos perdido antes de Jesus. Então eu convido a igreja para se colocar de pé, para nós adorarmos ao nosso Deus, nós agradecermos a Ele através da nossa adoração.
chama a gente pra um momento novo de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. A força que hoje faz brotar a vida atua em nós pela sua graça. Deus que nos convida pra trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Meus irmãos, podem se sentar. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que
Jesus, meu bom pastor. Vamos orar? Senhor Deus amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Pai, para honrar e adorar ao Seu santo nome, Deus. Te adoramos com todo o nosso coração, Pai. Receba o nosso louvor, Senhor, e te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus. Abençoe o restante deste culto, Pai, e a pregação, que nós possamos sair daqui diferente da forma como chegamos, Senhor. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, durante um ano tão diferente, estranho, negativo em muitos aspectos, a nossa tendência é às vezes fechar os olhos para algumas coisas bonitas, gostosas, que Deus vai fazendo na nossa vida. E vale a pena a gente compartilhar coisas boas, vitórias, e nós gostaríamos de compartilhar com vocês, e vamos orar por isso também, que os nossos irmãos Nazaré e Adalto completaram 40 anos de casados. É isso, Nazaré? É isso, Adalto? O número vai aumentando, né? A gente não quer, mas vai aumentando, né? Deve ser boda de alguma coisa que a gente não sabe agora. Mas eu queria chamar o Adalto e a Nazaré aqui à frente para nós fazermos uma oração de gratidão a Deus. Podem vir aqui. Há 40 anos atrás ninguém esperava, né, que 2020 ia ter uma pandemia, né? Podem ficar aqui, virar para a igreja ali. E senão o pastor tinha perguntado, né, na pandemia, né, incluído lá na doença, né? Mas até na pandemia ou no momento de uma dificuldade global como essa, a gente ter um companheiro, uma companheira é muito importante, né? Que seja para a gente pegar o Covid junto, né? Para a gente buscar o auxílio de Deus juntos também, né? Mas é uma grande alegria a gente saber que casais aqui no nosso meio estão desfrutando de um relacionamento saudável, apesar das dificuldades, né? Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, pelo exemplo que são aqui no nosso meio, né? Diaconisa, presbítero, e além disso, um casal que nos inspira, né? Então, que os 40 anos do Adalto e da Nazaré como casal possa nos inspirar também como casais. Os que não casaram, né, já estão pensando aí em arranjar alguém, tem aqui 40 anos de experiência para inspirar, né? Os que já estão casados também, né, estão sendo inspirados. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar então? Vamos nos colocar de pé e agradecer pela vida do casal. Santo Deus, como é bom saber que o Senhor tem planos para as nossas vidas, Pai. E um desses planos que o Senhor tem, não para todos, mas para muitos, é o casamento, Senhor. Louvado seja o Teu nome pelo casamento do Adalto e da Nazaré. Louvado seja o Teu nome pelos 40 anos de caminhada, Senhor Deus. Pelos 40 anos de parceria um com o outro, de auxílio um com o outro, ambos servindo ao Senhor com alegria, com afinco e com compromisso, Pai. Eles são um casal que nos inspira, Senhor Deus, um casal que acende no nosso coração o desejo de Te servir, o desejo também, Senhor Deus, de um relacionamento tão longevo, tão abençoado, Pai. Por isso nós clamamos que o Senhor renove as Tuas bênçãos sobre esse casamento, Pai. Sobre a vida da Nazaré, sobre a vida do Adalto, concedendo a eles a alegria de ainda viverem muitos anos para a glória do Senhor, Pai.
abençoa a casa deles, os planos deles, não deixe nada faltar, Senhor Deus. Continue sustentando a vida desse casal, dessa família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, viu? Estamos muito contentes. Se tiver mais alguém na fila aí para aniversário, pode falar, viu? A gente vai incluindo nas liturgias aí, para a gente ir se alegrando juntos. Eu quero fazer um convite para você, no próximo dia 31, que será quinta-feira, se Deus quiser, nós vamos celebrar o culto de passagem de ano. Não vai ter como a gente fazer a confraternização que a gente sempre faz, aqui na igreja ou na casa de alguém, a gente banquetear juntos, esse ano não vai ser possível. Mas o culto nós queremos fazer às 20 horas. Então você é um convidado especial para participar aqui comigo, provavelmente das 20 até as 21, depois cada um se dirige à sua casa para confraternizar com a família. Mas nós teremos o culto, então, culto de gratidão a Deus pelo ano que finda e culto também para pedirmos a graça, a misericórdia de Deus para o ano que começa. Então, se você puder estar aqui conosco, vai ser uma alegria muito grande. Próxima quinta-feira, às 20 horas, dia 31, se Deus quiser. Hoje é quarto domingo, nós temos o costume de ofertar para os missionários. Não sei se você tem lembrado disso, mas se você lembrou e veio preparado para isso, nós vamos cantar um hino agora, e eu convido você para trazer a sua oferta aqui à frente. Pode fazer com calma, se vier alguém, espera um pouquinho, a pessoa vem, depois você vem também, mas pode fazer a sua oferta, porque os missionários também precisam de auxílio, de sustento, tanto espiritual quanto material. Se você não veio preparado e quiser fazer depois, também tem como fazer essa oferta depois. O presbítero Josué tem ido na casa de algumas pessoas recolher oferta, tem recebido também por depósito, e ele e a Regina, que são responsáveis por esse ministério, reenviam os valores ou distribuem os valores para vários missionários e pessoas que estão em outros países, trabalhando, servindo a Deus em outros lugares. Tá? Então, se você não veio preparado, é possível fazer depois. Então, vamos cantar o hino 115. É um hino gostoso, um hino onde a gente declara a nossa experiência de fé e convida outros a terem também uma experiência de fé. Vamos ficar em pé para cantar esse hino? E se você veio preparado para ofertar, pode trazer aqui à frente. Só Deus com seu poder pode mudar teu ser. A prova Deus te dou, Ele mudou o meu. Talvez que sou feliz seguindo ao Senhor, Ele me transformou.
A igreja pode se assentar. Nós vamos ouvir da palavra de Deus e antes vamos orar pedindo a bênção de Deus, o auxílio do Espírito Santo para esse momento. Eu vou convidar a Elisa para vir aqui fazer uma oração, pedindo a iluminação, a unção de Deus para esse momento e também agradecendo pelas ofertas que foram levantadas agora. Vamos orar com a Elisa. Senhor Deus, obrigada por esse dia que o Senhor nos deu, a oportunidade de estarmos aqui na sua casa te louvando, neste último domingo do ano, que o Senhor nos trouxe até aqui com saúde. Venho te pedir a bênção para o pastor Walter, que vai trazer a mensagem neste momento, esteja abrindo o nosso coração para que a gente possa recebê-la. Amém. Obrigada pelas ofertas que foram dadas, que elas possam ser usadas pelos missionários como bênção mesmo no trabalho que eles fazem. Amém. É isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler para nossa edificação hoje, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 21 até o versículo 40. Eu vou fazer a leitura e peço que você acompanhe aí na sua Bíblia. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Senhor, o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão então os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que manifestem os pensamentos de muitos corações.
Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém. O Natal desse ano já passou. Já comemoramos no domingo passado o nascimento de Jesus, o aniversário do nascimento dele. Mas o que acontece depois do Natal? Na nossa sociedade atualmente, a maioria das empresas faz um recesso entre o Natal e Ano Novo. E esse período serve para a gente agradecer a Deus o ano que se passou, e fazer novos planos para o novo ano que Deus nos dá. Pois bem, o que a gente pode agradecer do ano de 2020? Eu acho que a gente pode agradecer que o ano de 2020 foi um ano de superação de uma pandemia. A gente às vezes se preocupa mais com a pandemia do que com a superação dela, mas nós superamos a pandemia tocando a vida para frente dentro do que foi possível. E o próximo ano, qual é o plano? No próximo ano, a gente tem expectativa de que as vacinas cheguem e a gente possa ir voltando à normalidade como sociedade, se Deus quiser. Mas eu queria voltar lá para o primeiro Natal, que foi o nascimento de Jesus, para a gente ver o que aconteceu depois do nascimento de Jesus. E Lucas faz, nesse texto que eu acabei de ler, menção de algumas coisas que aconteceram depois do nascimento de Jesus. E eu queria destacar aqui 2 coisas. Primeiro, uma coisa que aconteceu uma semana depois do nascimento de Jesus foi a circuncisão de Jesus. Eu quero ler o versículo 21 novamente, que é um versículo que a gente não presta muito atenção, mas ele é muito importante. O texto diz assim: completados 8 dias depois do nascimento, para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Então, depois de uma semana, que é aquele período mais difícil da mãe no cuidado do seu filho recém-nascido, esse evento provavelmente deve ter acontecido em casa, não no templo, por José, o pai, ou por alguém mais experiente na questão da circuncisão, que é uma cirurgia que hoje a gente conhece com o nome de fimose. Mas essa circuncisão era o cumprimento de uma lei lá de Levítico 12, que incluía o filho no povo de Deus do Antigo Testamento, no povo de Israel. E isso era feito com uma semana apenas, depois do nascimento. E José e Maria fizeram isso. Circuncidaram seu filho depois de uma semana dele nascido. Aí, a gente vê que os pais de Jesus cumpriram o seu compromisso religioso. Mesmo estando fora da sua cidade,
mesmo estando numa situação diferente da normal, mas eles cumpriram. No versículo 22 até o 24, aí fala de um outro momento, passados mais 30 e poucos dias, depois então de 40 dias, da onde vem a palavra quarentena, aí eles vão ao templo para fazer uma apresentação de Jesus como o primogênito da família. Vamos ler novamente? Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, são 2 eventos. A circuncisão com 1 semana. 2, a apresentação de Jesus como primogênito no templo depois de 40 dias. E isso estava lá na lei, Êxodo capítulo 13. Se Jesus foi o primogênito, é porque a família de Maria e José teve outros filhos. O sacrifício que eles fizeram, ou a oferta de um sacrifício que eles fizeram, era uma oferta de família pobre. Se eles fossem de uma situação remediada, uma família de melhor condição financeira, eles ofereceriam um carneiro. Mas eles ofereceram apenas 2 rolas ou 2 pombinhos. Só. Família com pouca condição, mas mesmo assim eles ofertaram. E qual a importância dessa apresentação de Jesus como primogênito no templo? Era para lembrar da libertação que aconteceu lá no Egito, muitos anos antes. A última medida que Deus tomou contra o Egito foi determinar a morte de todos os primogênitos lá do Egito, tanto de homens como animais. Mas os primogênitos dos filhos de Israel não foram mortos, porque um cordeiro de cada família era morto e passada a tinta ao redor da porta, e o anjo da morte, quando passasse naquela casa, ele deixava o primogênito vivo. Então, todo primogênito era para morrer, mas os primogênitos dos filhos de Israel, não. E eles não morriam porque passariam a pertencer ao Senhor de maneira especial. Por isso, dali para frente, cada família que tivesse filhos, o primogênito e apenas o primogênito era apresentado ao Senhor no templo para ser consagrado ao Senhor. E assim foi com Jesus. E a pergunta é, por que José e Maria fizeram isso? Por que José e Maria circuncidaram a Jesus com 8 dias e o apresentaram ao templo para ser consagrado com 40 dias? Por quê? Eles fizeram isso por causa do seu compromisso firme com Deus através da sua religião, da sua igreja, chamada judaísmo. Se eles não fossem firmes para com Deus, sendo firmes para com a sua igreja, eles não fariam isso. Talvez nem fossem cobrados se não fizessem, mas eles fizeram. E nós estamos vivendo uma época de pouco compromisso. As pessoas estão fugindo dos compromissos. E a Bíblia, com essa e outras histórias, nos ensina a firmar os nossos compromissos. Porque só quem assume compromisso e cumpre os seus compromissos é que amadurece, é que se firma, é que caminha bem.
Quem nunca assume um compromisso, ou se assume e não cumpre, fica imaturo a vida inteira. Então, José e Maria cumpriram o seu compromisso, mesmo distante da sua terra natal. Com o primeiro filho, cumpriram conforme a lei falava, diante de Deus e no templo deles, cumpriram o seu compromisso. Quando a gente faz profissão de fé, batizado, a gente assume alguns compromissos também. A gente assume o compromisso de frequentar a igreja, de contribuir com a igreja, de trabalhar na igreja conforme o nosso dom. São compromissos que a gente assume e que Deus, através da igreja, nos convida a cumprir esses compromissos para o nosso próprio bem. Quando um casal também batiza um filho, também assume alguns compromissos diante de Deus e da igreja. De orar e ensinar a criança a ler a Bíblia, de trazer a criança à igreja, de ser um bom exemplo para a criança. São compromissos que a gente assume e que Deus nos estimula, através da igreja, a cumprir esses compromissos para o nosso próprio bem. Então, para mim, o que aconteceu depois do Natal, nessa circuncisão e nessa apresentação de Jesus, é fruto de compromisso de José e Maria, e isso está aqui na Bíblia para nos incentivar ao nosso compromisso. Vamos para o segundo acontecimento aí? O que aconteceu depois do versículo 35 até o versículo 38 é que depois da circuncisão e da apresentação de Jesus, duas pessoas confirmaram quem era Jesus. Foi a confirmação de Jesus. Isso provavelmente aconteceu naquele dia que José e Maria levaram Jesus ao templo. Quando eles chegam ao templo, chega também um homem piedoso chamado Simeão, e essa história está aí do versículo 25 ao verso 35. Diz que Simeão era piedoso e que pelo Espírito Santo foi movido a ir ao templo naquele dia e naquele momento. Ora, se a Bíblia faz questão de dizer que esse homem teve um movimento da sua vida direcionado pelo Espírito Santo, é porque ele tinha uma comunhão tão íntima com Deus que ele era capaz tinha a sensibilidade para perceber isso. Talvez ele fosse o sacerdote daquele templo, porque diz que ele tomou Jesus nos braços e abençoa Jesus e a sua família, os seus pais. Mas ele diz assim, que ele diz depois que toma Jesus no braço, ele fala assim: agora, Senhor, a partir do verso 29, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Sem conhecer Jesus antes, quando ele encontra Jesus, ele sabe que aquele menino tão pequeno, recém-nascido, representa a salvação que Deus enviou para ele e para todos os que esperavam essa salvação. E ele diz mais no verso 31, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Numa época muito antes do apóstolo Paulo, que foi apóstolo dos gentios, Simeão, ao pronunciar a sua bênção sobre o menino Jesus, diz que ele vai ser a salvação para o povo de Israel e também para os gentios. Mas o que me chamou mais a atenção foi quando ele falou assim: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo.
No domingo passado nós ouvimos que o menino lá de Isaías, capítulo 9, seria o pai da eternidade. E ele viria para nos dar consciência da eternidade. Quem anda com Deus tem a consciência da eternidade, sabe que o tempo aqui nesse mundo é passageiro, sabe que uma hora vai chegar a hora da partida e vai tendo menos medo dessa hora da partida. Quanto mais comunhão com Deus, mais consciência a gente tem dessas coisas. E o Simeão diz, agora eu posso partir, porque eu já vi a salvação que o Senhor mandou nesse menino, através desse menino. Como Simeão soube disso? Como Simeão entendeu que Jesus era a salvação? Como ele teve essa certeza para pronunciar essa bênção tão importante naquele momento? Eu acho que é pela comunhão com Deus, através da escritura e da oração. Fala que ele era um homem piedoso, então ele devia ler e estudar muito as escrituras que ele tinha, que era apenas o Antigo Testamento, e conversar muito com Deus pela oração, a ponto de sentir até a direção do Espírito para ir ao templo num determinado dia, numa determinada hora, quando encontraria Jesus. Isso está aqui para nos motivar a ter a mesma piedade, o mesmo apego à palavra de Deus e à conversa com Deus. Mas vamos a outra pessoa que também confirmou quem era Jesus. Do verso 36 ao verso 38 fala de Ana. Ana. Lucas faz questão de colocar não apenas um homem piedoso, mas também uma mulher piedosa. E ele fala que essa mulher era uma profetisa, uma pregadora. Ela era da tribo de Aser, que era uma tribo que havia deixado ao Senhor há muito tempo, apostatado da fé, mas mesmo assim tem aqui uma representante chamada Ana. Fala que era idosa, viveu com seu marido apenas 7 anos, não 40 anos como Adalto e Nazaré, só 7 anos, e que era viúva e já estava com 84 anos. Mas olha o que diz a respeito dela. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. E no versículo 38 diz assim, chegando aquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Meus irmãos, como que a Ana sabia disso? Como é que a Ana pôde agradecer a Deus e falar a respeito daquele menino, Jesus, que ele era a redenção de Jerusalém, a cidade do povo de Deus daquela época? Diferentemente de Simeão, o Espírito não a movimentou para ir ao templo, porque ela já estava no templo. E eu acho que ela sabia disso pelo amor dela ao templo. Quando Lucas fala que ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações, dá a impressão assim que ela estava sempre no templo, todo dia no templo, ela não perdia uma reunião do templo. E quem é assim, é claro que conhece muito a Bíblia, é claro que ora muito,
é claro que tem uma boa comunhão com os irmãos, é claro que está sabendo o que está acontecendo, é claro que aprende a ver a realidade de uma outra maneira. Aí quando aparece um menino lá, ela sabe que esse menino representa a redenção de Jerusalém. Por isso que ela sabia. Agora nós estamos terminando um ano atípico, estranho, mas podemos perguntar para nós mesmos: quanto tempo nós investimos em vir ao templo, mesmo ficando 5 meses e meio com o templo fechado? Mas quanto tempo nós investimos de estar no templo e de orar e de ler a palavra de Deus, e de estar em comunhão com Deus como Ana estava, como Simeão estava? Quanto tempo nós investimos? E eu queria trazer uma proposta para nós, que nesse próximo ano que a gente recebe de presente como um novo ciclo da nossa vida, que a gente pudesse melhorar o nosso compromisso, o nosso amor ao templo, amor à palavra de Deus, amor à oração. Eu espero que a gente não precise fechar o templo em 2021. Então a gente vai ter oportunidade de estar sempre no templo, se Deus quiser. Então eu queria trazer essa proposta para a gente renovar o nosso compromisso de piedade com Deus nesse próximo ano, de participação no templo, leitura da Bíblia, oração, para termos a vida guiada por Deus como tiveram Simeão e Ana, que confirmaram a pessoa de Jesus. Terminando, eu queria dizer que o Natal já passou desse ano. É tempo de nós nos alegrarmos com Jesus, que nos trouxe essa salvação. Mas é tempo também de renovar os nossos compromissos para esse próximo ano que Deus nos oferece como presente, como novo ciclo. Que Deus os abençoe. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé e louvar a Deus com o hino 108, e também para aproveitar, durante esse hino, através da letra, através do que vamos declarar, nós reafirmarmos o que acabamos de ouvir. O nosso compromisso com Deus, com a sua palavra, nosso compromisso com o templo, como local onde ele se manifesta. Cantemos então o hino 108. Mensagem do Senhor, aleluia, que a todos quer abençoar. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de olhar. Olhar, irmãos, olhar, sim, olhar só em Jesus. Salva o pecador, aleluia, salva até por meio de olhar. Vossa dívida pagou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida ele entregou, aleluia, para todos os guiar em luz. Olhar, irmãos, olhar, sim, olhar só em Jesus. Ele salva
esta oferta Cristo faz, aleluia, eterna vida lá nos céus, redenção aqui vos traz, aleluia, convertei-vos já a vosso Deus. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só em Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui nos passos do Senhor, publicai o seu perdão, aleluia, proclamai o grande Redentor. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só em Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Amém. Nós estamos encerrando o nosso culto e já agradecemos a presença de todos os que nos acompanharam pela internet, visitantes. Esperamos revê-los mais uma vez, quem sabe ainda esse ano, no culto dia 31. Nós vamos fazer uma oração final. Eu vou convidar o presbítero Marcelo, que já está aqui à frente, para fazer a oração final, e em seguida o pastor Walter vai invocar a bênção de Deus sobre nós. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos novamente agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de estar juntos com os nossos irmãos na Tua casa, louvando e rendendo graças ao Teu nome, ó Pai. Nós agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai, mesmo num ano de grandes lutas, ó Pai, nós podemos ver, ó Deus, e sentir a Tua mão conduzindo cada um de nós, ó Pai. Nós queremos também pedir ao Senhor que também o Senhor possa renovar, ó Deus, em cada um de nós o amor, ó Pai, e o compromisso em Te servir, ó Deus, através desse ministério, ó Pai. Nos abençoe, ó Pai, nos dê uma boa semana, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, estarmos o mais breve possível, ó Pai, reunido com os nossos irmãos. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do Trino Deus seja conosco hoje e em todos os dias do próximo ano. Amém.